Governo Trump monitora Moraes e avalia Magnitsky se Bolsonaro voltar à prisão. Olha só o nível de interferência que eles estão tentando implantar aqui no Brasil, né? O Eduardo Bolsonaro foi para Washington, foi se reunir com os senadores republicanos do MAGA, né, com outros políticos republicanos. Quando eu falo do MAGA, é aquela galera trampista fanática mesmo, sabe? Aqueles, enfim, acelerado que bebe detergente lá nos Estados Unidos. Né? É com essa galera que eles se relacionam lá. Ele, o jornalista Paulo Figueiredo, que eu nem sei se é jornalista mesmo, se é blogueiro, enfim, não tenho certeza. Né? Mas é um comentarista político na internet e também um traidor da pátria junto com Eduardo Bolsonaro. Então eles estiveram lá em Washington para conversar com essa galera trampista fanática e estão tentando impor de novo a Lei Magnitsky no Xandão. E aí, como tem essa decisão para quinta-feira agora, que é a decisão se o Bolsonaro vai ou não vai ficar na papudinha, os Estados Unidos já começaram a monitorar e falar, ó, se mandar o Bolsonaro para a cadeia de novo, nós vamos sancionar o Xandão. Porque é o Xandão que decide, ele é o executor da pena, né, o juiz de execuções penais no caso do processo do golpe, ele que resolve a vida de cada um dos presos, incluindo o Jair Bolsonaro. E aí, a tendência é que Alexandre de Moraes mantenha Bolsonaro em prisão domiciliar. Essa é uma apuração da Juliana Dalpiva, do canal ICL Notícias, né? Ela está dizendo o seguinte, que como os relatórios médicos mais recentes estão solicitando que ele permaneça em prisão domiciliar por conta do soluço interminável dele, por conta dos outros problemas de saúde que não são relacionados àquela pneumonia, que foi o que levou ele para casa, né? Eles estão avaliando que ele vai pelo menos esticar mais 90 dias essa prisão domiciliar. Vai esticando, vai esticando. Porque também eles avaliam que, nesse momento, mandar o Bolsonaro para a cadeia seria uma interferência nas eleições, uma coisa que pegaria mal para um dos lados, e eles não querem fazer interferência na eleição. Mas não é isso. O mais importante é que os médicos estão pedindo para o Bolsonaro ficar em prisão domiciliar. E aí, como é que o Xandão, que não é médico, vai contrariar os médicos? Então, a tendência é Bolsonaro permanecer em prisão domiciliar. Se isso acontecer, talvez a Magnitsky nem venha para o Xandão, porque os Estados Unidos estão querendo sacanear de novo, mas precisa dar um motivinho para eles, né? Um motivinho seria mandar o Bolsonaro para a cadeia. E essa aqui é um revés do Trump contra o Xandão. Justiça dos Estados Unidos autoriza a AGU a atuar em ação de empresa de Trump contra Moraes. A empresa de Trump chama Trump Media e o Rumble, que é um concorrente dessa plataforma aqui, né, entraram com um processo contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, alegando que as decisões do Xandão confrontam a primeira emenda americana, que é a emenda que determina a liberdade de expressão. Veja bem, a decisão é tomada aqui no Brasil, ela vale aqui no território nacional, e eles estão alegando que essa decisão está interferindo lá nos Estados Unidos. E aí, não só estão pedindo para a justiça para não obedecer às ordens do Xandão, como também estão processando o Xandão por conta desse descumprimento da primeira emenda, como se ele tivesse que cumprir alguma coisa na legislação norte-americana, né? E aí o Xandão não respondeu, deixou passar batido. E aí agora a AGU, a Advocacia Geral da União, mandou lá uma petição para a Justiça dos Estados Unidos, dizendo, ó, a gente quer participar porque a gente quer defender. Porque não é o Xandão, é o Supremo Tribunal Federal, é o Estado brasileiro que toma decisões. Ele fala em nome do Estado brasileiro. Então, não tem por que questionar uma ordem do Estado brasileiro para dentro do seu próprio território. Isso seria invasão da soberania brasileira. E a Justiça norte-americana aceitou o argumento integral da Advocacia Geral da União e falou, tudo bem, é isso mesmo, vocês estão certos, vocês podem entrar como defensores nesse caso desse processo. Então, a Advocacia Geral da União vai representar a defesa das decisões do Alexandre de Moraes lá na Justiça dos Estados Unidos. E aquele negócio de julgar revelia, que eles tinham pedido, isso a Justiça já mandou arquivar, né? Não tem revelia. O cara fez a defesa é a AGU, e a AGU vai fazer esse papel a partir de agora, então. Né? Então, o principal pedido do Trump e da Rumble, que era julgar o Alexandre de Moraes sem
defesa, né, à revelia, esse pedido não foi acatado pela Justiça dos Estados Unidos. Então, a Justiça ainda aparentemente funciona nos Estados Unidos. Aparentemente, porque, né, andou tendo uma série de decisões aí também muito estranhas, muito esquisitas, com relação a decisões do Donald Trump, que a Justiça foi autorizando ele tomar algumas decisões importantes que são ilegais, assim, que a gente sabe que são frontalmente ilegais, e mesmo assim a Justiça, principalmente a Suprema Corte dos Estados Unidos, autorizou muitas coisas, né? A Suprema Corte a gente sabe que é trumpista, são 9 ministros ao todo, 6 deles são trumpistas e só 3 são democratas. Então, ele também domina o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte americana, o Trump. Então, por isso que ele tem esse papel assim meio ditador, né? Porque ele tem maioria na Câmara, tem maioria no Senado, manda na Suprema Corte e é o presidente. Então, ele age como um ditador fascista, o Donald Trump, né? E essas questões continuam sendo discutidas na Justiça e, às vezes, um juiz de primeira instância, lá, um juiz federal, nesse caso, se não me engano, é na Flórida que está ocorrendo o processo, esse juiz tem o bom senso de observar a lei e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Mas é um caso ou outro, a maioria dos casos o Trump tem levado a melhor, inclusive. Dessa vez vai ter que aceitar a Advocacia Geral da União defendendo as decisões do Alexandre de Moraes, porque, repito, as decisões dele não são decisões do CPF Alexandre de Moraes, são decisões do Supremo Tribunal Federal, a instituição máxima jurídica do Brasil. Então é o Brasil que está tomando esse tipo de decisão. E repito, as decisões só valem em território brasileiro. Mandou excluir, mandou fornecer os dados de uns usuários. Mas esses usuários moram nos Estados Unidos. Pois é, mas as postagens deles vêm parar no Brasil. Então eles estão cometendo crimes no Brasil. E aí, no Brasil, essas postagens têm que ser retiradas. No Brasil. Tanto que se você usar um VPN, você continua vendo as contas desse pessoal aí que está com as contas bloqueadas, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos. Se você usar um VPN, você acessa as contas deles. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos está online, está tudo online. Aqui é que não. E a ordem do Brasil vale aqui dentro, né? Por conta disso, então, o Xandão está certo nas decisões dele, não tem nenhuma invasão da Constituição americana, não tem é tudo mimimi, tudo conversa fiada, mas o que eles querem? Um processo, de preferência uma condenação, para justificar mais algum tipo de perseguição, como a lei Magnitsky, né? Então, eles querem uma vitória na justiça lá dos Estados Unidos, estão tentando isso para ter essa justificativa de impor mais um tipo de sanção qualquer contra o Alexandre de Moraes, porque, segundo os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes é o grande malvadão do Brasil. Por acaso você tem interesse em trabalhar em home office? Já trabalhou em home office? 10 milhões de brasileiros trabalham em home office. Ali, ó, computador, celular, né? Dentro de casa. Sem horário de trabalho, com horários flexíveis, sem precisar ir trabalhar fora, sem precisar participar de reunião chata com o chefe, sem aquele chefe que fica nas suas costas o dia inteiro. Enfim, a Escola de Negócios Digitais ensina 12 profissões diferentes para você ganhar seu dinheirinho online, né? E pode ser um complemento de renda ou pode ser seu dinheiro principal, depende da disponibilidade que você tem, do tempo que você dedica. Então, ó, clica nesse link que aparece na descrição do vídeo, clica aqui, logo de cima, o primeiro link de cima. Você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson, e o Clayson vai te explicar tudo direitinho. Por exemplo, você vai viver uma situação como a do Marcos Viana. O Marcos Viana, que mandou essa mensagem aqui para a gente, autorizou a gente a exibir essa mensagem, ele começou a trabalhar no esquema do Clayson e em 2 semanas já tinha tirado 679 dólares. Ele escolheu uma profissão que paga em dólar. Tem muitas profissões que pagam em dólar, pagam em euro e pagam em reais também, tá? E aí, 679 dólares é mais de 3 mil reais que ele conseguiu tirar em 2 semanas. Isso pode ser complemento de renda ou pode ser renda principal, como eu falei. Porque olha, por exemplo, o Paulo Rodrigues, ó. Depois de 4 meses se dedicando, ele atingiu uma marca de 2.154 dólares no mês. Isso dá mais de 10 mil reais. Bem, está se dedicando integralmente a esse trabalho e não quer saber de outra coisa. Por quê? Porque é flexível, é tranquilo, não tem aquele monte de cobrança
que tem o trabalhador que tem que trabalhar de forma presencial. Tanto é verdade que 65% das pessoas que trabalham em home office topariam até mudar de emprego só para permanecer em home office. Tanto que é bom, né? Então, essa pode ser a sua oportunidade. Clica no link aqui da descrição e vai ter essa conversa com o Clayson.